Olá, bem-vindo à Capital Natural. Hoje estamos de volta com um tema que começamos na semana passada, Amazônia 4.0. Quais os caminhos econômicos para a região no cenário contemporâneo e na economia digital? Há uma terceira via possível? Nem a hiperexploração de recursos naturais, nem um conservacionismo intocável? Para esse debate, tem aqui ao meu lado Ricardo Abramovay, professor titular do Departamento de Economia da FEA USP desde 2001, atualmente professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do IEE USP e autor de Amazônia, por uma economia do conhecimento da natureza, pela editora Elefante, e José Carlos Pedreira de Freitas, engenheiro agrônomo com especialização em administração rural pela Fundação Getúlio Vargas e Ministério da Agricultura de Israel, sócio-diretor da ECTA, Desenvolvimento Empresarial nos Agronegócios e membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Senhores, bem-vindos mais uma vez. No último programa, falamos das 3 vias possíveis para a Amazônia. Professor Abramovay, eu peço para retomar rapidamente esse raciocínio, e aí eu já emendo a segunda pergunta, que é: por que é possível hoje discutir a terceira via e não era antes? Para responder a tua questão, talvez seja interessante as pessoas saberem que a Amazônia passou por 4 etapas no seu desenvolvimento histórico. Primeiro, aqui todo brasileiro no curso primário aprende a exploração de recursos naturais, o extrativismo, a borracha, as grandes migrações de nordestinos para a Amazônia, as grandes epidemias que surgiram daí, etc. Em segundo lugar, muito tempo depois, foi se desenvolvendo a agricultura, sobre bases que Pedreira mencionou. Desmatamento era condição para ocupar a terra. Se você não desmatava, você não podia ocupar a terra. Eu tenho uma conhecida que tem uma área que ela resolveu preservar, e essa área preservada não serve de garantia para os bancos. Em 1970, havia essa mentalidade: se você não desmata, é como se a sua terra fosse improdutiva. A partir dos anos 90, começam a se estruturar as cadeias de valor da biodiversidade. Castanha do Pará é o início da cadeia de biodiversidade do açaí, que hoje é um produto de grande relevância internacional. Depois veio pequi, cacau, etc. E agora, no que alguns estão chamando de Amazônia 4.0, porque são 4 etapas, justamente nós estamos num momento em que nós possuímos meios tecnológicos para conhecer a biodiversidade da Amazônia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, surgiu uma consciência global de que os serviços ecossistêmicos prestados pela Amazônia são fundamentais para a humanidade e, basicamente, para o equilíbrio do sistema climático. Se a Amazônia desaparece, a humanidade perde o sistema climático e, portanto, nós teremos eventos climáticos extremos, extremamente destrutivos. Isso é relativamente recente. E, em terceiro lugar, vai se generalizando uma consciência sobre a riqueza representada pelas populações tradicionais. O Brasil é o país que tem mais povos tradicionais não contactados do mundo. Nós temos quase uma centena de povos tradicionais que optaram por não ter contato com a civilização. Isso é potencialmente uma riqueza cultural. Na Amazônia se fala quase 200 idiomas. Há práticas produtivas vindas dessas populações que nasceram e viveram em contato com a floresta, com as quais nós precisamos aprender. A ideia de que nós precisamos integrar essas pessoas ao nosso mundo e ao nosso universo, isso se chama etnocídio. Matar uma população é genocídio. Matar uma população destruindo a sua cultura e não permitindo que seus modos de vida tradicionais sejam
respeitados, isso se chama etnocídio e há inúmeras convenções internacionais das quais o Brasil é signatário que impediriam o Brasil de fazer isso, e a Constituição brasileira protege não só os povos que estão na Amazônia, mas também esses povos, essas populações não contactadas que têm o direito de permanecer não contactadas. Pedreira, qual a capacidade do agronegócio de integrar essa terceira via? E há tecnologia para isso? Pois é, Pablo. Veja, queiramos ou não o agronegócio, esta agenda veio para ficar. Por que esta agenda veio para ficar? Porque é uma aspiração da sociedade, do mundo, contemporânea, em relação a esses novos paradigmas das dimensões ambiental, social e econômica ocorrendo simultaneamente. Não teríamos a civilização que temos, não teríamos a desigualdade que temos, não teríamos o esgotamento dos recursos naturais que temos, se não fora o entendimento, hoje claro a nível da sociedade, de que é preciso caminhar na direção dessa terceira via. E esse é um trabalho muito recente. Você observe que a Embrapa acaba de publicar 29 arranjos produtivos locais, modelos de produção na Amazônia, que levam em conta essa chamada terceira via. Você tem lá um conjunto de combinações, de culturas, de explorações, misturando gado com agrofloresta, com ILPF, com sistemas agroflorestais, que já são arranjos desenvolvidos pela Embrapa nessa direção do uso sustentável da floresta, ou do uso sustentável, eu não gosto de dizer da floresta, deste território que constrói a narrativa do Brasil potência agroambiental. O mundo, despertado para esse novo paradigma, olha para o Brasil agora, nessa perspectiva, e nós brasileiros, e nós agro, temos que ter clareza em relação ao ativo que representa isso que, de certa maneira, nos foi dado. Agora, vamos caminhar nessa direção. Eu, por exemplo, participo de um programa, de um movimento chamado Liga do Araguaia, lá na região do Vale do Araguaia. São 11 municípios do lado do estado do Mato Grosso, no Vale do Araguaia, onde um conjunto de aproximadamente 60 pecuaristas, sobre a liderança do Grupo Roncador, vem experimentando uma série de iniciativas e projetos que caminham em direção à sustentabilidade na pecuária. Quer dizer, é a adoção de práticas que representem ganhos do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental para uma exploração sustentável da pecuária daquela região, caminhando na direção da geração de um produto carne que conjugue os atributos de qualidade, maciez, suculência e sabor da carne, que junte a esses atributos de qualidade os atributos de sustentabilidade. Então, imagine você que deste conjunto de produtores, nós implantamos no âmbito da Liga do Araguaia um projeto chamado Carbono Araguaia. Esse projeto são 5 anos de monitoramento de 24 fazendas, representando 82 mil hectares de pastagens. O que esse projeto está fazendo? Ele está avaliando ano a ano qual é a redução de emissões possível graças à intensificação destas pastagens. A intensificação dessas pastagens gera o efeito de remoção de carbono pelo processo de fotossíntese. Isto, então, devidamente medido através da ferramenta do GHG Protocolo Agrícola, desenvolvido pelo WRI, com a Unicamp e a Embrapa, nós, aplicando essa ferramenta, calculamos o balanço líquido de emissões. Se de um lado eu tenho as emissões entéricas dos animais, de outro lado eu pratico no Brasil a pecuária a pasto. Esses animais estão inseridos num sistema produtivo e não confinados num estábulo a vida inteira. No momento em que eles são inseridos no sistema produtivo pasto, e eu intensifico essas pastagens, eu estou removendo o carbono da atmosfera.
eu estou neutralizando as emissões entéricas dos animais, além de que eu estou reduzindo a idade de abate desses animais, diminuindo o tempo de emissão desses animais. São modelos que estão sendo hoje aplicados, já sobejamente conhecidos, tanto que a Embrapa desenvolve nesse momento o protocolo carne carbono neutro e carne baixo carbono, para atestar a qualidade de redução de emissões desse modelo de pecuária. Para dizer um dos modelos de várias experiências que estão acontecendo nesse momento, desenvolvidas pela tecnologia do agro brasileiro e agora a partir desses novos paradigmas, tornando possível, não é a conservação e a produção, mas a conservação com produção. Então você vê que nesse caso do que o Pedreira está falando, trata-se de aplicação de tecnologia e de uma produção que normalmente deveria ser altamente emissora e que é difícil você combater as emissões desse setor. Você precisa de imaginação, de tecnologia, de ciência, etc., de medidas para reduzir. Isso está dando certo e, ao mesmo tempo, o Brasil, metade das emissões do Brasil vem de desmatamento. O que você precisa para fazer o que o Pedreira está falando? De muita ciência, de muita tecnologia. E com isso você consegue um avanço na luta contra as mudanças climáticas. Agora, qual ciência e qual tecnologia você precisa para combater o desmatamento? Zero. Você precisa de política pública, você precisa de consciência e combate, consciência dos produtores, que isso eu acho que cada vez mais eles têm, mas você precisa combater a criminalidade que está por trás do desmatamento e que faz com que o país seja hoje o 6º emissor mundial de gases de efeito estufa. Uma coisa é a China, os Estados Unidos ou a agricultura emitirem gases de efeito estufa, porque para combater isso você precisa de muita ciência e tecnologia. Outra coisa é você ser grande emissor porque você desmata. Então, nós estamos numa situação em que, de um lado, nós temos coisas fantásticas como essa que está acontecendo, altamente promissoras, que podem se generalizar, e, de outro lado, nós estamos chegando a uma situação em que, provavelmente, se as coisas continuarem como estão, nós vamos ter um segundo ano com mais de 10 mil quilômetros quadrados de áreas destruídas no Brasil, contribuindo para a vergonhosa posição de 6º emissor mundial. Um Brasil que tem etanol, que tem hidrelétrica, que não é emissor nos setores em que todo mundo é emissor. A gente é emissor, vergonhosamente, num setor onde a gente não precisaria ser emissor, que é desmatamento. Chegou a hora da nossa primeira pausa no Capital Natural de hoje. Voltaremos já já para falar mais de Amazônia 4.0. Não sai daí. Estou de volta com o Capital Natural, hoje falando dos caminhos econômicos possíveis para a Amazônia. Tem ao meu lado Ricardo Abramovay, autor de Amazônia por uma economia do conhecimento da natureza, pela editora Elefante, e José Carlos Pedreira de Freitas, engenheiro agrônomo e sócio-diretor da ECTA. Abramovay, no livro, do qual eu vou mostrar aqui para quem está nos acompanhando em casa, você fala da emergência de uma economia do conhecimento da natureza. Mas temos que estamos numa exposição aqui. Como mostrar isso ao empresário, por exemplo? Em primeiro lugar, esse empresário, se ele não foi a Davos, ele pode ao menos, a reunião do Fórum Econômico Mundial, ele pode ao menos consultar o que aconteceu em Davos pela internet. E o que ele vai perceber? Que o tema de Davos era exatamente isso. Como fazer com que a economia global seja uma economia regenerativa de tudo aquilo que até hoje o crescimento econômico destruiu. Isso não é um limite, isso é uma grande oportunidade, uma gigantesca oportunidade. Ou seja, produzir energia que não seja baseada em fósseis, mas que seja baseada em renováveis, um sistema de transporte que igualmente não seja baseado em fósseis, mas que seja
que suprima os fósseis em benefícios não só do etanol, mas de outras formas de propulsão, valorização do transporte coletivo. Isso, no meio empresarial mais importante do mundo, que é a reunião na Suíça de Davos, estava presente. O que isso representa para a Amazônia? Representa que isso significa para a Amazônia? Significa que, além do que já existe de produção de soja e de carne, há um imenso potencial que agora começa a ser descoberto. Então, por exemplo, existe uma organização na Amazônia chamada Centro de Empreendedorismo da Amazônia, que tem promovido reuniões no interior da Amazônia com jovens empreendedores para que esses jovens sejam formados para atividades empresariais voltadas e baseadas no conhecimento e não na destruição da natureza. Todo o sistema de reflorestamento que a Amazônia vai precisar e que os empresários da Amazônia, os empresários agrícolas, estão preocupados em fazer para respeitar o Código Florestal, até aqui, muitas vezes se tentou fazer esse reflorestamento com base em mudas. Algumas organizações não governamentais, em particular o Instituto Socioambiental, está aproveitando o conhecimento de populações indígenas para fazer um sistema de plantio que usa as máquinas das fazendas de proprietários particulares para fazer o reflorestamento a partir de sementes, numa junção entre comunidades indígenas, empresários agrícolas, Embrapa, ativistas da Amazônia. Então, essas são atividades extremamente promissoras. Agora, a premissa básica para que isso possa acontecer é que se interrompa esse discurso e essa mentalidade de que o Brasil tem tem unidades de conservação excessivamente, que as populações indígenas precisam adotar os mesmos modos de vida do que nós. Esse discurso é altamente destrutivo e, enquanto esse discurso existir, vindo sobretudo de autoridades públicas, enquanto esse discurso existir, será muito difícil que haja empresários que queiram correr o risco de investir na Amazônia, porque o empresário, claro que o empresário tem que correr riscos, óbvio, faz parte da função empresarial. Agora, no fundo, acaba sendo muito mais fácil fazer o que convencionalmente se faz do que promover a inovação. Então, nós precisamos de políticas de inovação que são a condição para que surja algo realmente diferente daquilo que existe. Isso foi feito com relação à revolução digital, isso foi feito com relação à máquina fotográfica, com relação à máquina de escrever. É daí que saem os computadores, os iPhone, etc. Ou seja, mas para isso é necessário que haja um ambiente propício a que o empresário se proponha a correr os riscos de fazer investimento. Pedreira, indo para o agronegócio, como explicar isso para um representante do agronegócio? Eu acho que o professor Ricardo foi muito feliz quando ele remete a Davos, quando surge a partir de lá essa perspectiva que hoje está se comentando muito do chamado cisne verde. Quer dizer, definitivamente esta agenda foi abraçada pelas empresas e pelos empresários do mundo todo, pelas grandes corporações. E não é uma questão de bom mocismo, não é uma questão de escolha, é uma questão inexorável de perpetuidade ou não. Ou eu abraço essa perspectiva dessa terceira via, desses novos paradigmas, ou meu negócio não terá perpetuidade. Eu costumo sempre dizer que se existe uma palavra que exprime a verdadeira sustentabilidade, é a perpetuidade. E se estamos falando de organizações que buscam sua perpetuidade, não há outra maneira de se trabalhar se não for a partir desta agenda. E o que é essa figura do cisne verde que tem se falado tanto ultimamente? Quer dizer, é um enorme risco embutido num conjunto de variáveis que não eram consideradas nas análises
dos negócios, da viabilidade dos negócios e tal, que passam a influenciar a possibilidade ou não de você continuar trabalhando. Então, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. E isso, naturalmente, reflete na figura do empresário do agronegócio. Não é por outra razão que esta semana, recentemente, um desses grandes jornais aqui no Brasil dava conta da mudança de gerações no agro brasileiro. Quer dizer, um enorme contingente de propriedades, de empreendimentos no Brasil hoje, que passam a ser tocados por jovens formados nas melhores escolas do Brasil e pós-graduado e mestrado e doutorado fora, que voltam agora e assumem o negócio dos seus pais. Esta geração tem essa perspectiva, está contaminada por essa perspectiva, porque esta é uma realidade do cotidiano, da sociedade, e certamente vai dar a resposta que deu nesses últimos 40 anos na revolução que fez com o agro brasileiro. Nossa segunda pausa agora no Capital Natural. Daqui a pouco tem o último bloco dessa conversa importante sobre a Amazônia 4.0. Até já. De volta com o Capital Natural, hoje falando dos caminhos econômicos possíveis para a Amazônia. Tem aqui ao meu lado o Ricardo Abramovay, autor de Amazônia, por uma economia do conhecimento da natureza, pela editora Elefante. E também José Carlos Pedreira de Freitas, engenheiro agrônomo e sócio-diretor da ECTA, Desenvolvimento Empresarial nos Agronegócios. Passamos aqui, senhores, os últimos programas, os últimos blocos, refletindo sobre como a Amazônia pode ser realmente sustentável e viável nos dias de hoje. Agora eu quero perguntar sobre o outro lado, e faço a primeira pergunta ao Pedreira. Estariam os povos da Amazônia preparados para essas mudanças? Muito boa pergunta, Pablo. De vez em quando assusta um pouco o abismo desses conceitos, desses novos paradigmas que nós estamos tentando implementar, exercitar, praticar. E aquela realidade daquele pessoal absolutamente disperso, absolutamente desassistido e absolutamente sem condições de se mobilizar em torno de uma determinada proposta. E já existem alguns exemplos muito ricos, e eu gosto de citar sempre o exemplo da Fundação Amazônia Sustentável, dirigida lá pelo Virgílio, lá do da Fundação Bradesco, o Banco Bradesco lá no Amazonas. Que já esteve, inclusive, aqui no Capital. Que já esteve aqui. Veja, 3 indicadores do trabalho da Fundação Amazônia Sustentável. Nos últimos 7 anos, eles promoveram um aumento de renda nas populações com as quais vinham trabalhando de 114% na renda daquelas famílias. Eles reduziram o desmatamento nas áreas onde eles estão atuando em 72%. E agora estão todos debruçados na construção de um plano para 2030 da bioeconomia na Amazônia, explorando todas as vertentes possíveis tecnológicas de matéria-prima, de mercado, sobretudo, para explorar aquela biotecnologia. Isto é, para dizer o seguinte, se não se trabalhar organizando aqueles povos, organizando aquelas famílias, e aí as cooperativas, o cooperativismo pode dar uma enorme contribuição, porque nós estamos falando da produção associativa, nós estamos falando em atingir mercados cujo custo de transação é muito elevado, precisamos trabalhar com mais escala. Então, se nós não trabalharmos preparando estes povos, preparando estas comunidades para receberem esses enunciados e praticarem esses novos paradigmas, certamente nós não vamos ter sucesso na aplicabilidade destes conceitos tão bem defendidos aqui nas cidades. Já existe uma organização extraordinária e pouquíssimo conhecida de populações indígenas e ribeirinhas que estão mais do que prontas para serem protagonistas de um novo modelo de crescimento econômico na Amazônia. Hoje, o jovem indígena que
faz trabalhos de valorização dos seus territórios, ele tem celular, ele está conectado, ele conhece a cidade, ele frequenta escolas e universidades. Quer dizer, essa ideia de que, claro, anteriormente eu havia falado de povos isolados, eu não estou falando nesses, eu estou falando de povos indígenas que representam algumas centenas de milhares de pessoas e justamente que falam essas 200 línguas que eu havia mencionado. Agora, o que é a organização dessas pessoas? A organização dessas pessoas depende, e esse é um componente muito importante em qualquer equação voltada ao desenvolvimento da Amazônia, depende do respeito ao ativismo na Amazônia. Quando se fala em ativismo, muita gente treme, achando que a gente que vai bagunçar, que a gente que fica fazendo verborragia, panfletagem. O ativismo na Amazônia, hoje, das grandes organizações não governamentais, como o Instituto Socioambiental, o IPAM, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que são organizações muito respeitadas internacionalmente. Em primeiro lugar, esses ativistas publicam e fazem ciência veiculada nas melhores revistas científicas do mundo. Segundo lugar, esses ativistas não têm uma mentalidade anti-empresarial. Ao contrário, o seu trabalho é justamente para atrair atividades empresariais que sejam respeitosas das populações com as quais eles trabalham e que tenham a inteligência de aproveitar esses conhecimentos tradicionais para fazer deles um elemento de fortalecimento dos seus próprios negócios. Eu visitei experiências na Amazônia com, por exemplo, o proprietário da Mercur, que fabrica borracha, mostrando para populações ribeirinhas e indígenas qual é o melhor jeito de beneficiar a borracha para torná-la ainda mais valiosa. Marcas de panificadoras hoje trazem, algumas marcas, um QR Code. Quando você clica, você vê as populações que coletaram a castanha com a qual aquele pão foi feito. Ou seja, a imagem de que as populações indígenas e ribeirinhas são populações que estão desorganizadas, dispersas e não sabem onde ir, essa imagem é completamente falsa. Essas populações sabem muito bem a importância que a economia da floresta em pé tem, não só para elas, mas para o Brasil e para o mundo. E elas são e têm que ser consideradas como protagonistas das inovações das quais a Amazônia traz um grande potencial para o Brasil e para o mundo. Quando o papo é bom, o entrevistador se coloca na posição de aluno. Então, professores, muito obrigado pelas explicações sobre a Amazônia 4.0 e como tornar um ambiente tão importante assim para todos nós viável e também sustentável. Muito obrigado pelas explicações. Muito obrigado, Pablo. Isso foi o Capital Natural, o programa fica por aqui. Eu agradeço a presença de Ricardo Abramovay, autor de Amazônia, por uma economia do conhecimento da natureza, pela editora Elefante, e José Carlos Pedreira de Freitas, engenheiro agrônomo e sócio-diretor da ECTA, Desenvolvimento Empresarial nos Agronegócios. Continue conosco, reveja nossos vídeos, compartilhe, comente, fique à vontade. A casa é sua, eu sou Pablo Ribeiro e até a próxima semana. Tchau, tchau.